E aí, pessoal, hoje nós vamos falar sobre passaporte italiano. Eu sou a Ana Simone. Eu sou a Pri. E para quem não sabe, a gente mora aqui em Dublin, na Irlanda. E nós duas fizemos o processo de cidadania italiana. E não tem momento mais feliz durante o processo da cidadania do que quando a gente pode ir pedir o nosso passaporte. E o pedido do passaporte não é um processo tão simples assim, né? Então, por isso que a gente trouxe o passo a passo para vocês hoje. Para quem está fazendo o processo pela Itália. Se você está na Itália e vai pedir o seu passaporte, nós vamos explicar passo a passo como fazer isso. O pedido do passaporte é o último estágio do processo, então você já tem que estar com o processo praticamente finalizado. Um item indispensável para fazer é a carta de identidade, que é a mesma coisa que o nosso RG ou o ID. Então, a gente vai listar para vocês os 5 passos, né, os 5 documentos ou coisas que você precisa para pedir o seu passaporte. Primeiro, é a carta de identidade, o xerox, frente e verso, 2 fotos para o passaporte, que pode ser as mesmas fotos que sobraram, que você usou para fazer a carta de identidade. sim, que ela é 35 por 40 milímetros. Então, é uma foto padrão, né, para esses documentos. Pediu esse tipo de foto, não tem erro. Terceiro, você precisa do boleto que você paga no correio, que chama boletino, né, boletino postale. É o comprovante, né, não é o boleto em si. Você tem que pagar esse boleto e ter esse comprovante que pagou. Quarto é a marca da bolo, que nada mais é do que um selo que você tem que comprar no valor de € 73,50. E o quinto e último item é o formulário que você pega na própria questura, que é a polícia, que é o formulário de pedido do passaporte, que é isso que a gente vai ensinar vocês a preencher passo a passo, porque ele é meio chatinho. A ordem desses itens não importa. A única coisa que é essencial para pedir o passaporte é você ter o seu ID na mão, que é a carta de identidade. Nós fomos fazer o nosso reconhecimento da cidadania, nós não fomos juntas, né? A gente foi em períodos diferentes, para comunes diferentes, né? Municípios diferentes. Cada um tem um pouquinho das suas peculiaridades. Então, assim, tem município que você tem que agendar primeiro na questura, que é na polícia, um horário para você poder ir fazer o seu passaporte. Tem algumas, como foi no nosso caso, né? Que era só chegar lá com toda a documentação prontinha que você já seria atendido. Então, verifica isso, né, no site ou na própria questura do comune que você estiver, para ter certeza disso. E o horário também, porque eles não funcionam todos os dias e tem o horário. Tem dia que só funciona de manhã, tem dia que só funciona à tarde, meio período, então fica ligado. Bom, quando nós fomos para a Itália, a gente não tinha e ainda não tem um italiano fluente, né? Nós fomos aprendendo durante o processo. Basicamente, a gente falava palavras. Algumas palavras soltas, assim. Então, o que acontece é que, às vezes, para pedir alguma coisa simples, tipo, quero tirar uma foto, dá aquela ansiedade. Ai, como é que eu vou falar isso? Então, a gente vai falar para vocês. Claro, nós não somos fluentes, pode ter alguns erros, mas nós vamos falar para vocês, assim, como é que a gente pedia as coisas. Vamos deixar escrito na tela para vocês poderem pedir. E o que é importante é que as pessoas entendiam o que a gente falava. Eu usei essas frases dessa forma, falei pra Pri, a Pri usou no processo dela da mesma forma. Deve ter erro, com certeza deve ter erro gramatical, mas as pessoas entendiam, não questionavam, não ficavam em dúvida e conseguimos fazer dessa forma. Então acredito que funciona. Se quiserem seguir, né, o jeito que a gente tá falando, que já é uma descomplicação. Então vamos começar falando sobre o xerox da carta de identidade, porque você já tá com ela na mão, então já é mais simples. Você pode, tem locais específicos que fazem esse xerox, mas você pode ir em qualquer lugar que esteja com uma plaquinha na frente falando fotocópia. Então você vai chegar lá com a sua carta de identidade e vai falar a seguinte frase: Per favore, me serve uma fotocópia frente e retro da carta de identidade. E geralmente essas cópias, esses xerox pra gente, né, custam entre 10, 20, 30 cents cada folha. Então é um valor bem baixo. É parecido com o do Brasil mesmo. Em relação às fotos, né, pro passaporte e pra carta de identidade, você pode tanto ir naquelas máquinas de tirar foto instantânea e custa em média uns 5 a 10 euros, depende aí de onde você estiver. Já vem várias fotos, dá pra usar pra tudo.
Ou você pode ir em algum estúdio que faça fotos, no mesmo lugar também que tira xerox, geralmente tira foto, né? E aí você pode falar, vorrei una foto per passaporto, ou vorrei foto per carta de identità e passaporto, que a pessoa vai saber, né, que é para os 2 documentos. E também simples assim, e sempre, né, pedindo vorrei foto per favore, sempre per cortesia, que também é como se fosse por favor, né? Porque eu percebi que eles se endereçam com as pessoas, para as pessoas assim de maneira bem educada. Então sempre usa, né, um per favore, grazie, grazie mille, que é muito obrigada, é importante. Próximo passo é pagar a taxa administrativa, que é no correio, que eles chamam posta italiana. Então você vai até o correio e você vai no sportello, que é o guichê. Então você vai chegar lá, você vai pegar a senha, entrar na fila e vai chegar lá e vai pedir vorrei un bollettino postale per passaporto, per favore. E aí ele vai te dar, que é esse. Na época que eu estava fazendo, quando eu peguei, eu filmei e expliquei o preenchimento certinho. Eu vou pôr aqui agora pra vocês. Esse aqui é o boleto que você vai pegar no correio. Então ele é dividido em 3 partes, essa primeira, essa segunda e essa terceira. É praticamente tudo igual. Então aqui você vai pôr o valor, que é, se eu não me engano, R$ 42,50. E aqui você vai escrever o valor por extenso. Eu vou pôr na tela da forma correta de se escrever. Aí aqui você vai pôr o seu nome, nessa parte aqui, ó. É o seu nome, sempre lembrando que é o sobrenome primeiro e depois o nome. E aqui o seu endereço. E todas as outras são iguais, é a mesma coisa aqui, igualzinho. E aqui é a mesma coisa, porém o seu nome vai ser dentro dos quadradinhos, o seu endereço, o seu CEP e a cidade. É basicamente isso. E aí depois você volta com isso aqui preenchido para pagar. Lembrando que ele é R$ 42,50, mas o correio cobra uma taxa em cima disso. Acho que é R$ 1,50, se eu não me engano. Então depois que você preencher dessa forma que a gente explicou, você vai voltar no caixa. Não sei se tem a necessidade de pegar a senha de novo. Quando eu fiz, eu preenchi e fiquei ali em pé do lado. A própria moça que me deu, ela já me chamou. Pra mim foi assim também. Eu não precisei pegar a senha, ela já me chamou. Então eu fui lá com ele preenchido, com o dinheiro. Ela carimba pra você, acho que ela pica, são 3 pedaços. Ela pica um, fica com um e te devolve 2 carimbado que você pagou. Então você vai pegar isso e vai guardar junto com os seus outros documentos. Para depois e para a questura. Guarde tudo com muito cuidado, porque esse pedacinho de papel custou 42,50 euros, né? Muito dinheiro. O próximo passo e o último é você ir até um tabaquino. É tabaque, né? Tabaquino. Na cidade, geralmente, tem vários. É aquele lugar que tem um T grandão na frente, assim. É normalmente até café. A hora que você vê os cafés na frente, tem uma placa com um T bem grande. Escrito tabaquino. Você vai pedir, então, pro funcionário do tabaquini, vorrei una marca da bolo per passaporto con il valore di 73,50 euro. Tá, então depois que você já juntou tudo isso, aí você vai pra questura. Você vai procurar o setor de passaporte e vai chegar lá no atendente e vai falar vorrei fare il mio passaporto, per favore. Você nem vai terminar a pergunta, ele já vai perguntar se você já preencheu o formulário. E aí você diz que não, e ele vai te dar o formulário. Nós vamos mostrar aqui para vocês um formulário, como preenche. Pode ser que do seu comune seja um pouquinho diferente a estrutura do formulário, porém os campos são sempre os mesmos. Tanto é que o formulário dela, do meu comune, eram diferentes, mas os campos são os mesmos. Eu filmei na época que eu tava fazendo o meu também, explicando o preenchimento, então vamos mostrar aqui, né? Esse aqui é o formulário do passaporte que você vai pegar lá na questura. É esse papel aqui. E eu tô tremendo um pouco, né? Difícil de gravar. E basicamente você vai preencher só essa primeira parte aqui. Aqui é o nome da cidade, de onde você vai fazer, seu sobrenome, seu nome, a sua data de nascimento, a cidade que você nasceu aqui no Brasil. Aí aqui ele pede essa sigla. No caso, a gente colocou EE, porque foi no exterior, e aqui sigla do estado, a gente pôs BRA, de Brasil.
Aí aqui é a comune onde você tá morando, né? A cidade que você tá morando. Aí a sigla da cidade e a sigla do estado aqui, ITA, né? Passando uma mão. Aí aqui o seu endereço da Itália. Esse N cívico, eu acredito que seja o número da casa. E aqui é o seu telefone. Aqui é o seu estado civil, né? Se você não for solteiro, você põe casado e o nome do seu cônjuge. Aí aqui a gente põe não. Eu perguntei pro meu advogado o que seria isso. Ele disse que se a gente tem algum motivo que não permite a gente fazer o passaporte ou algo do tipo, assim, né? Se a gente tem, sei lá, algum problema, não sei o que seria. Alguma coisa do tipo que não permite a gente fazer. Então a gente põe não, porque a gente não tem nada. Aí aqui a altura, o sexo e tem esse colore aqui pra pôr que eu ainda não sei como que vai preencher. Se é letra, se tem que escrever alguma coisa. Isso a gente também vai averiguar, porque a gente ainda não preencheu isso. E basicamente tem esse aqui também, se você tem filho menor. No caso não temos, então colocamos não. Então basicamente o resto a gente não preenche, porque é a moça que vai preencher lá. Enfim, lá na parte do olho, aqui ó, que era pra pôr, ele tá explicando. Dependendo da cor do olho, nosso olho, no caso é marrom, é M. Se fosse preto, seria N. Verde seria V. Azul seria A. Essa cor que eu não sei seria G. No caso eu não sei, não é a minha, provavelmente. E aí explica tudo bonitinho, como é que tem que fazer, tudo o preenchimento aqui. Aí aqui tem umas informações gerais e aqui embaixo o que precisa, né? Bom, após você ter preenchido, então, o formulário, tá tudo certinho, você vai ao guichê novamente, entregue para o funcionário todos os documentos, tudo que você, né, precisa. E entregando a documentação, né, o funcionário vai pedir para você assinar num pedacinho de papel. Tem que ser dentro do campo, não pode sair, é tem pequenininho. Um quadradinho vermelho, você tem que assinar ali. E depois vai ser pego as suas digitais. Foram só dos indicadores. E foi só isso. Então, aí o funcionário vai te falar um prazo médio de quanto tempo vai demorar para esse passaporte ficar pronto. Sim, no Comune que eu fui fazer o meu passaporte, o funcionário disse que ia demorar em torno de 20 dias para ficar pronto. Como eu tava lá na Itália já fazia 4 meses, né? Depois eu vou contar pra vocês todo o meu processo como foi. Mas como eu já tava há muito tempo, eu já tava com a minha carta de identidade, eu precisava voltar pra Irlanda pra trabalhar, fazer minhas coisas por aqui. Então, dentro da União Europeia, você pode viajar tranquilamente só com a sua carta de identidade, não precisa do passaporte. Em outros países que não são da União Europeia, você vai precisar do seu passaporte. Então, o funcionário falou pra mim, ó, daqui 20 dias tá pronto. Então, como eu não poderia retirar pessoalmente o meu passaporte, eu preenchi, a gente tá mostrando aí pra vocês agora, no formulário, né, naquele mesmo formulário que você vai preencher, tem esse campo que você pode sinalizar alguém pra retirar pra você o seu passaporte. Você tem que pôr o nome completo da pessoa e o contato dela. Então, no meu caso, foi assim, né, eu pedi... Mas seu caso foi diferente, né? Como Sim, é que foi? Se você tiver um emprego e o seu empregador fizer uma declaração de que você precisa voltar para o país onde você trabalha com urgência, e aí ele tem que pôr toda a documentação dele, tanto escrita, tudo em italiano, como xerox da empresa onde você trabalha, a sua carteira de trabalho, é meio burocrático, mas se ele fizer isso e você apresentar, você pode pedir esse passaporte com urgência. No meu caso, eu fiz isso e o meu passaporte ficou pronto no mesmo dia que eu dei a entrada. Eu dei a entrada de manhã e ele ficou pronto à tarde. Foi um dia. A data que eu pedi foi a mesma data da emissão do passaporte. Mas isso não garante que vai ficar pronto em um dia. Eles vão fazer com urgência, vai depender... Tempo reduzido. Sim. A gente não pode garantir, né? Pode ser que demore uma semana, 2, que já é rápido. E tem a possibilidade também de você pedir para o seu passaporte ser enviado por correio. Tem uma taxa para ser pago ali. Eu também não sei, porque a gente não utilizou, né, esse serviço, mas tem essa possibilidade também. Então, se informem. E lembrando que isso que a gente falou, esse processo, é só para quem tá na Itália, gente. Se você tá em outro país fazendo por outro país, ou no Brasil, o processo já é totalmente diferente. E tem todo aquele lance do AIRE, que tem que estar cadastrado sua residência, vai fazer na cidade onde está cadastrado. Bom, espero que as informações que a gente trouxe tenha ajudado, porque quando a gente foi fazer o nosso, foi um pouco difícil achar na internet. Não tinha muitas informações, né? Quando eu fui fazer, assim, eu fui meio que no escuro,
não tinha tantas informações assim, passo a passo, o que falar, na onde ir. Só falava assim, você tem que ir em tal lugar pagar tal coisa, tem que ir em tal lugar fazer tal coisa. Então a gente foi meio que seguindo, assim, desbravando. E aí eu passei pra Pri, que já foi um pouco mais Eu fácil. fui segundo, fui depois dela, já ajudou mais. E achamos que é uma boa, né? Passar pra todo mundo. Que porque ajudar. vendo, o vídeo parece muito simples, mas se você na hora não sabe Tá o que lá fazer, sozinho, putz, né? dá um desespero, assim. E mesmo sabendo, às vezes dá umas ansiedades, umas coisas doidas, porque o processo da cidadania italiana do reconhecimento, né, da cidadania, é um processo complicado. Você tá ali com os nervos à flor da pele, porque é demorado, né? Você não sabe quanto tempo que vai ser, desgastante, caro, mas que vale muito a pena. E se vocês querem vídeo das vantagens de ser um cidadão europeu ou italiano, né? Tanto faz, ter um passaporte europeu, comenta aí, né? Sim. E lembrando que a Pri vai fazer um vídeo contando como foi. Eu já fiz o meu, tá aí no canal, vocês podem assistir, vou deixar aqui no card. E a Pri vai fazer o dela contando, porque o processo dela foi diferente do meu. Sim. Embora o processo seja os mesmos passos pra todo mundo, né? Nunca é igual. Sempre é muito único. E acho que vale a pena compartilhar com vocês, pra vocês, quando forem a sua vez, assim, ver que tipo, cada um tem seu perrengue, cada um tem sua facilidade. E então se inscreve aí no canal, porque vai ter mais vídeos sobre esse tema, né? Tem vídeos sobre Irlanda, sobre nossas viagens, sobre outras coisas. E acompanha a gente. Se você gostou do vídeo, achou que foi interessante ou útil pra você, deixe seu like, deixe um comentário se você tiver alguma dúvida que a gente não falou nesse vídeo. E é isso. Até a próxima, então, pessoal. Tchau! Tchau.